Olá a todos e todas, sobretudo. Vamos falar hoje sobre o ativismo das doulas e grupo de suporte, porque nenhuma doula é de ferro, né? A gente vive muitas emoções quando a gente lida com pessoas em situações emocionais intensas, mesmo que sejam boas. Situações intensas nas relações, na psicologia individual, na vivência individual de cada mulher. Então, nós estamos hoje falando sobre o ativismo da doula, a função da doula na transformação da realidade, isso que é o ativismo, e também grupo de suporte da doula. A doula precisa absolutamente, eu acredito, né, ter um grupo de suporte, porque senão ela vai ser arrastada pelo sistema. Se a gente pensar, por exemplo, todo um médico, para poder fazer o trabalho que ele faz, e quem trabalha em hospital sabe que uma hora a gente não pode ficar sentindo tudo. Né? Porque senão não se dá conta, não dá, a pessoa, o médico que está fazendo uma cirurgia não tem como ficar pensando nos sentimentos da pessoa, nas suas relações, não pode, tem que tomar muito cuidado para não se projetar, não projetar a própria dor, a própria dor de estômago, no estômago que ele está operando, e todas essas coisas. É o normal, é normal. Agora, uma doula que não cuida do próprio emocional, né, que não cuida, que não tem um suporte para entender mais profundamente o que está acontecendo, além da ação no momento, ela vai acabar escorregando para esse lugar, não tem como. Não é uma escolha, pessoal, é um mecanismo da psique, por isso que é importante entender a psique do ponto de vista da psicologia profunda. É um mecanismo da psique de sobrevivência. A psique precisa manter-se em equilíbrio. Então, se para se manter em equilíbrio ela tem que cortar umas partes da realidade, ela vai fazer isso no automático. Você não escolhe, eu não escolho, ninguém escolhe. Porque, como disse Jung, a psique é um organismo, como um organismo natural. Então, ele vai buscar um equilíbrio, ele não é suicida. Então, a nossa psique também, quando a gente lida com situações que a gente não compreende e que nos assustam, ou seja, que ameaçam o nosso equilíbrio psíquico, a gente as corta, a gente vira insensíveis. Só que com o tempo, cortando e cortando, a gente ingressa na psicopatia. Por isso que é importante um olhar da doula sobre si mesma, um suporte para a doula. O que a doula faz está no lugar entre o médico, entre aspas, assim, o espaço ocupado pela medicina, porque ela está fazendo, tá lá dando um amortizamento, né, do impacto da medicina dura, mas ela tem que entender alguma coisa. Ao mesmo tempo, ela está, por outro lado, lidando com a realidade emocional da mulher, e não só dela, muitas vezes do marido e das sogras e das mães, e, enfim, e do próprio grupo de pessoas que estão lá. Né? Inclusive, ela mesma tem suas emoções. Então, é um lugar que é muito estratégico, que pode ser muito importante para o desenvolvimento, para a transformação da sociedade e da realidade das mulheres, mas que tem que ser abordado da forma correta, ou seja, com profundidade mínima. Senão, a doula acaba virando uma funcionária. Como está acontecendo muito. Uma funcionária, ela aprende Y, Z e X, ela vai aplicando, ela não sabe como lidar com as próprias situações da vida, muito menos com aquelas de uma desconhecida, que ela viu 3, 4 vezes no máximo na vida, e aí? A gente perdeu o sentido da doula. Então, vou falar sobre isso hoje com a Caroline Laborda. Eu estava lá no passado remoto, quando as doulas entraram no sistema, né? Quando elas foram promovidas. Isso foi em 2001. Eu lembro perfeitamente, foi em setembro de 2001, desculpe, Carolina, quando a doula foi lançada como assim a panaceia, a resolve todos os problemas, anestesia no lugar a doula no lugar de anestesia e blá blá blá. Enfim, e aqui estamos. Caroline. Oi, tudo bom? Veio como uma esperança, uma solução para um sistema inteiro, né? Para o sistema inteiro, exatamente. Automático. Mágica. E não é assim, é um processo, né? É um processo, assim, ela tem potencialmente esse papel, eu acho, por isso que eu
assim, eu gostei muito, eu investi nisso, e eu acho que a humanização do parto tem uma função, poderia ter uma função maravilhosa realmente na transformação da sociedade, do mundo, e começando pela realidade das mulheres. Agora, se a humanização do parto não se resume simplesmente em ajudar o parto a acontecer e brigar com os médicos. Na parte que você fala da doula ativista, na apostila, você começa falando sobre que a doula, ela, assim, meio que naturalmente, ela já mobiliza a mudança, né? Só o fato dela existir ali, ela já vai mobilizando a mudança. Verdade. Como... E isso aqui, a doula precisa ter consciência disso, mais profunda, porque só o fato dela existir, ela não precisa fazer nada. Ela pode ser, desculpa, uma tonta qualquer, assim, mas o fato dela existir é um desafio ao sistema, é uma afronta ao sistema, porque ela está dizendo com a sua existência que o sistema não está bom, que as mulheres não estão bem atendidas, e que isso, a gente está contra isso, é uma assertividade. Por isso que a doula precisa saber mais, porque senão ela vai ser arrastada. O sistema é muito pesado, mesmo com toda a boa vontade, com todo o amor do mundo, precisa ter uma estrutura para lidar com o sistema. E aí, no tempo, a gente viu o quanto também precisa ter uma estrutura para lidar com a mulher e com a realidade dela, né? De vida, assim, cada parto é um parto, porque cada mulher é uma mulher. E esse saber mais não é saber mais sobre as práticas e evidências, né? Não é só isso, né, Adriana? Ela ter que saber, mas ela, por exemplo, vejam, uma doula, né? Ela pode estar vendo que eles estão fazendo a coisa errada, estão tomando um caminho errado. Mas o que ela pode fazer? Assim, ela pode sussurrar no ouvido da grávida que está no processo de parto, ou do marido. Ela vai criar uma situação. Porque como é que a gente faz? Então, como que a gente faz? É aí por isso que eu venho da psicanálise pós-junguiana, eu venho desse lugar de uma conexão. O que a gente faz? O que eu faço? Né? Eu tenho que promover uma transformação na pessoa, uma transformação que a pessoa quer, porque senão eu não sirvo para nada, né? A pessoa está querendo. Então, a pessoa também vai para você, como doula, ela está querendo, ela tem alguma ideia, provavelmente ideias estereotipadas, como no meu caso também, ideias estereotipadas. Você vai resolver tudo, que você é advogada dela, que você, sei lá, coisas de TV, de Globo, né? Então, você tem que saber disso. Aí, o que eu faço para eu conseguir promover uma relação, uma mudança, né? Que, porém, é complicada, porque se fosse fácil, a pessoa não me pagaria para isso, né? E a mesma coisa com o parto, com as devidas diferenças. Então, eu tenho que ter um vínculo com a pessoa. Vocês sabem disso espontaneamente, porque tem um vínculo, porque vira aquela coisa feminina, mas não basta ser amiguinhas. Não é para ser amiguinhas, porque amiguinha não tem valor nenhum diante da palavra do médico. E a relação tem que estar realmente em outro lugar, né? Com um olhar para alcançar alguma coisa que é maior, que vai além de nós mesmas, né? E também a doula, ela, você também traz isso, que a doula, ela varia conforme o tipo de mulher que ela é. E que isso também tem que... Exatamente. Não tem como, não é um defeito, pessoal. É que pode ser superado. Você pode atender qualquer mulher, sim. Atender bem, eu quero dizer, né? Você pode fazer um bom trabalho e conseguir linkar com qualquer mulher. Mas isso requer que você tenha um autoconhecimento mínimo para saber quem você é, mais ou menos, né? Para saber onde é que você se coloca, que não é um lugar fixo, porque você também, suponho e espero, vai evoluir, vai mudar na vida, mas a gente tem personalidades, né? A gente tem tendências, modos de ser. E a outra mulher tem o seu lugar, né? E tem o seu modo. Então, quando você entende melhor a você mesma, por isso o trabalho de autoconhecimento mais profundo, você mais facilmente identifica as diferenças e
aquilo que pode também te incomodar, né? Sem maldade nenhuma, mas enfim, não bater. Sobre a questão do ativismo mesmo, né? Porque tem as doulas que elas vão para uma vertente onde se mobiliza mais diretamente no social. Então, na coisa de leis, de ir atrás dessas coisas mais assim, né? Mobilizar protestos, manifestações. Quando a gente olha para essa vertente, a postura da mulher muda completamente, né? Precisa de uma outra postura nesse A postura momento, né? quer Quando a gente de qual mulher? Da doula? da doula. Muda completamente. É uma E quando outra. a gente fala desse ativismo que você estava falando até agora, que está dentro ali do momento do parto, é completamente diferente, né? Também tem que ter essa percepção de Também. entender. Daí, novamente, eu volto à questão das deusas, elas são tão úteis para entender isso, porque eu estou no ativismo, eu estou em Atena, eu sei, uso o cérebro, e falo, e eu estou em Ártemis, que é contra o sistema opressor. E eu tenho que estar lá. Agora, quando eu estou no parto, eu tenho que usar a Atena. Não é que eu vou jogar a Atena no lixo. Eu tenho que usar a Atena não para guerra, por assim dizer, nessa combinação. Assim. Mas eu tenho que usar a Atena como estratégia. E a Ártemis é a parideira. A Ártemis é a deusa do parto, dos instintos, da liberdade no parto. Então, eu uso a Atena para ajudar que essa liberdade aconteça, né? E que não seja oprimida, né? Pelas circunstâncias. Na apostila também você traz um exemplo disso, né? Você traz um artigo que você fala que é as doulas em pé de guerra, de que é um caso que acontece. Sim. Porque se a mulher, assim, são papéis. Esses são papéis, não são. Tipo. Não, são papéis que a gente precisa aprender a administrar. Quando eu administro esses papéis, eu não sou. Eu sei ser a pessoa briguenta quando precisa, mas também eu volto no meu centro. Mas agora, lá atrás, eu percebi que muitas mulheres se tornavam doula e provavelmente ainda hoje, vinham da informática, vinham do sistema público, né? E vinham porque elas estavam querendo buscar o feminino dentro delas. É uma mera projeção. Elas estão buscando o feminino. Estão querendo sair do sistema, que é realmente opressor do feminino, qualquer âmbito de trabalho que você está, estão buscando o feminino. Só que esse feminino ele está muito reprimido em todas nós. No dia a dia, é só sair para as ruas, tá na relação com teu marido, é reprimido. Então, o que tem a mulher? Uma mulher normal, saudável, o que ela vai sentir? Raiva. Então, se eu quero chegar ao feminino, aquela coisa bonita, eu tenho que atravessar um túnel feito de todas as coisas que eu engoli, meu ressentimento, a minha raiva, que é normal ter. Mas muitas mulheres, como elas são boazinhas, elas não se dão o direito de sentir o que já sentem, e se sentem culpadas, se sentem alguma coisinha. Aí surge a situação da doula, o ser doula, que oferece um canal maravilhoso para você expressar a raiva. E aí você é tomada. Então você está com raiva de um monte de coisa que você tem com certeza direito de ter raiva, mas você não olha para o teu marido, para tua mãe, para o teu pai, para o teu irmão, sei lá, para quem mais, para o mundo, e você olha para o médico. E aí, como você está projetando a coisas que você não trabalhou, quando você chega no hospital, imagina um prato cheio de oportunidade para ficar com raiva. É insuportável. É assim, vum! E aí você estraga o parto da mulher e você não está fazendo o teu trabalho. É assim. Então, tinha que trabalhar a raiva antes, entender a questão do feminino antes, tinha que amadurecer como mulher. Tem uma frase que você fala também na apostila, que é humildade sem deixar de ter coragem, né? Exato, humildade. Eu acho que é justamente o processo, né? A humildade para encarar esse processo, que não é fácil, não é simples, né? Ninguém está falando isso, mas é necessário.
né, indispensável. Mas mesmo assim ter a coragem de estar ali, de se posicionar quando necessário, mas saber, entender aquele momento ali, né? É, Tem que ter muito respeito, né? é um equilíbrio delicado. É um equilíbrio Ah, delicado. como doula, o teu lugar é muito humilde. Você não é a dona do pedaço, você não é parturiente, você não é a mãe da parturiente, o marido da parturiente. Quem é você? E aí vem o ego da doula, né? Tem o ego, porque as doulas também têm ego. E se ela Sim. tem um ego precisando de holofotes, ela vai tentar querer, sem nenhuma premeditação, porque isso é um mecanismo automático da psique, por isso que é importante entender psicologia profunda, que isso acontece, que você queira ou não, aí você vai roubar a cena. Mas a função da doula é uma função humilde, mas não é uma função burra. Não é burra. Não é É. submissa. Humilde não quer dizer submisso. Humilde é saber o próprio lugar e saber que você tem uma chavinha de ouro que você pode virar, mas você tem que saber quando virar. Quando fazer o movimento, quando se colocar, quando se posicionar, quando entrar na cena. Assim, você pode, de repente, entrar e ter os holofotes, sim. Você não pode ficar, né? Você tem que saber entrar, sair, ser, não ser, mudar, etc. Quando que a gente consegue isso? Quando a gente tem autoconhecimento suficiente para ter domínio real sobre nós. Não repressão, domínio. Um controle, ser dona de você mesma. É isso. E todos esses processos que você estava falando que são automáticos, porque são naturais do humano, de como a gente é por dentro, São né? parte da... Sim, desculpa, eu vou terminar. Termina e depois eu falo. E não é isso. Entender esses processos automáticos, por isso que eu acho que você fala sobre isso, insiste nisso, porque acaba ficando ali uma coisa que não está sendo percebida também. Fica ali, está acontecendo, mas a pessoa não percebe, não vai para a consciência e também não tem ação sobre aquilo. E eu acho que também eu acho que é tão importante isso para a própria doula, né? Porque se vê se colocando da maneira correta, na hora certa, fazendo o melhor possível ali, é transformador para a própria doula, né? Imagina, isso sim que é empoderador. Sim, É. de um lugar mais profundo. Exatamente. Aquilo que esses mecanismos são automáticos no sentido, imagina, uma pessoa que sempre assim, jogando para uma imagem não pessoal, mas que acho que toda mulher pode entender. Uma mulher que sempre se sentiu submissa e desvalorizada pelo próprio marido, para começar. Né? Quantas tem? Tá cheio, tá cheio. Ela não se sente amada o suficiente, ela sabe, talvez não sabe nem se expressar para dizer o que ela precisa. Ela vem de uma vida complicada, lá em casa também não era simples, enfim, uma vida, é uma pessoa como tem muitas, mas ela tem mais do que outras, por assim dizer, uma necessidade de ser vista, que não tem, né, gente? Uma necessidade de ser ouvida, de estar no controle da situação, blá, blá, blá. Se a pessoa não tiver conhecimento disso e uma domínio sobre isso, o que vocês acham que vai acontecer no automático? Ela vai usar essa situação, essas necessidades dela, para expressá-las numa situação em que ela tem um poder. E a mulher que está parindo, ela está num momento mais delicado, não estamos no mesmo, né? Está num momento delicado, tudo é um momento mais delicado. A doula está por fora, não é o filho dela, né? Assim, não é a mesma vivência. Então, ela pode exercer um poder que ela tem que ter, mas o poder vem poluído pelas suas próprias questões pessoais não trabalhadas. É a mesma coisa da raiva que eu falei lá atrás. Tem que ter raiva do sistema. Se você não tiver raiva, você não é doula, gente. Você não é uma doula. Você é o quê? Você é uma funcionária pública do hospital. Tem que ter raiva. Mas agora, o que eu faço com isso? E essa raiva, até eu tenho que saber que, ao mesmo tempo, também eu tenho raiva de muitas outras coisas que o sistema representa. A forma como te tratam, né? Que é esse
seu sistema, a forma como te tratam, que você é a mãezinha, que você não sabe o que diabo está acontecendo com você, porque eles sabem muito melhor do que você, todo mundo sabe melhor do que você está cheia de especialistas. E aí a doula vira mais uma especialista. E a doula não é para ser isso, a doula é para ser um instrumento de empoderamento da mulher. E para ela conseguir fazer isso, ela tem que passar pelo próprio processo, né? É. Como que a gente, assim, não sei se alguém tem alguma outra opção, bem-vinda, né? Mas a única que eu conheço é um processo individual de autoconhecimento, né? Uhum. E também, e aí vem os grupos de suporte, por isso que a gente está lançando, né? Um grupo de suporte para discutir os assuntos, para a doula não se sentir só, para a doula ter a oportunidade de se entender num nível mais profundo do que as dinâmicas de poder e aquelas coisinhas simplórias, entendeu? De relação, mas para entender mais fundo, porque o que ela tá agindo num lugar que transcende o racional. O parto transcende o racional. E tudo que está envolvido na gestação transcende o racional. E o que você tinha falado também, de construir essa base, né? Para conseguir receber tudo isso e ir processando aos poucos, né? Processando, né? Porque as coisas vão acontecendo. Daí a intenção também do grupo de suporte, né? Tem as coisas, os partos vão acontecendo. Em cada experiência a gente pode descobrir questões nossas, né? Ou descobrir, ou nos depararmos com uma realidade, uma experiência nova. Não é tudo igual, senão você é um robô. Então, poder ter um espaço de processamento disso tudo e de reciclagem e de aprendizado. Reciclagem quer dizer, eu me renovo, entendendo, aprendendo, e todas aprendem com todas. Tá bom. Obrigada a todas pela participação. Obrigada, Caroline. Até a próxima. Obrigada também. Tchau, tchau.